Olá pessoal, tudo bem? Professor Renato, ok? A gente vai começar aqui a segunda aula de função. A gente está falando sobre funções. Já devo lembrar que essa parte de função ela é bem extensa, então ela percorre um grande campo da matemática, principalmente no primeiro ano, que vai até o terceiro bimestre ali, né, teoricamente. E acontece muito do assunto de funções ser utilizado em outras disciplinas também, como na física, na química, né? Então, é um assunto muito rico, vamos colocar assim, tá? Então, a gente vai começar a aula 2 de função, mais especificamente como gráficos da função. Como é que a gente gera um gráfico de uma função e o que, que ele representa para uma função, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Olha só, eu tinha colocado na outra aula, vale lembrar o que, que é função. Se a gente está falando de função, é interessante a gente sempre estar recordando o que a gente está estudando de fato, tá bom? Então, o que é uma função? A função ela é uma relação entre duas grandezas, como está aqui descrito, né? Assim estava na primeira aula também de função. Lembrando o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, que a gente consiga medir, que a gente faz medições. Então, eu já tinha colocado na outra aula, por exemplo, o tempo é uma grandeza. Por que o tempo é uma grandeza? Porque a gente consegue medir o tempo em horas, minutos, dias, enfim, né? A gente consegue fazer as medições do tempo. Temperatura é uma grandeza, né? Temperatura, porque a gente consegue fazer as medições da temperatura em graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, né? Então, temperatura é uma grandeza. Na matemática em si, as grandezas, elas são, vamos colocar assim, não diretamente explícita o que é uma grandeza, né? Na matemática, a gente utiliza as grandezas genericamente, como o x e o y. O x é uma grandeza, o y é outra grandeza e elas têm uma relação entre si, tá bom? No caso, nessa aula 2 a gente vai estar falando sobre os gráficos da função, né? Então, olha só. Antes da gente pensar na questão do gráfico, a gente tem que pensar em aonde esse gráfico vai estar, tá certo? Então, a gente pensando no gráfico, a gente tem que pensar no eixo de coordenadas. Vocês devem lembrar do ensino fundamental, o que é um eixo de coordenadas, né? O eixo de coordenadas ele vai ter dois eixos. Um é para o x, a outra é para o y. Tudo bem? Pensando na questão das grandezas, um eixo para uma grandeza, o outro eixo para outra grandeza. Tá certo? Uma para o x, a outra para o y em matemática. Ah, olha só, o eixo de coordenadas está descrito aqui. Eixo de coordenadas x e y, que é genérico, tá? São representações de grandezas. Para representação e localização de pontos no plano. Pessoal, essa palavra, o plano, é importante a gente pensar nessa palavra também, né? São pontos no plano, porque são duas grandezas, tá certo? São duas dimensões que a gente está trabalhando. Então, se a gente tem apenas duas dimensões, é uma característica de plano. Então, são pontos no plano, porque tem duas dimensões. É diferente de pontos no espaço, que aí são três dimensões. É o x, o y e o z, genericamente, tá bom? Mas nessa questão, a gente vai estar falando do plano e não do espaço, porque são duas dimensões, tá certo? Bom, olha só, vocês devem lembrar dessa estrutura. Uh, Isso aí é o plano, o eixo de coordenadas, tá certo? Então você tem aqui na horizontal o eixo x, na horizontal, e na vertical o eixo y, que é esse daqui. Pessoal, isso não muda, tá? Sempre vai ser o x na horizontal e o y na vertical. Essa estrutura tem que se manter, tá bom? Então, da horizontal é sempre x, na vertical sempre y. E tem nome específico para cada um desses eixos. Então, o eixo x, a gente conhece o eixo x como o eixo das abscissas. E o eixo que está na vertical das ordenadas. Então, você tem abscissa e ordenada. É abscissa e ordenada. Então, tem que ser nessa ordem. A abscissa sempre na horizontal e a ordenada na vertical. Lembrando que é ordenada, não é coordenada. Coordenada é com relação aos pontos, tá bom? Então, olha só. Essa é a descrição, tá? A representação do eixo de coordenadas com x e y, a abscissa e a ordenada. Aí olha só, aqui você percebe que tem os números aqui, olhando o eixo x e o eixo y, eles têm uma intersecção em um ponto, né? Eles têm um ponto em comum,
que é esse que está em vermelho aqui, ó. É o ponto C, que está em vermelho. Tá certo? Esse ponto em comum é a origem dos espaços, é onde está o zero, basicamente, né? É o zero do y e o zero do x ao mesmo tempo, mesmo porque é onde eles se cruzam, tá bom? Tem o ponto de intersecção. Então, olha só. Pensando nesse zero do x, da abscissa, aqui é o zero, aí vamos pensar na direita do eixo das abscissas, tá? Do eixo x. O zero é o ponto vermelho, né? Esse aqui. Aí depois do zero você tem o 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na imagem só tem até o 5. Mas é extremamente importante a gente já pensar que esse eixo das abscissas ele vai até o infinito. Tá certo? Então, lógico, vai ter o 6, o 7, o 100, o 1000, o milhão. Isso vai até o infinito pro x. Vai até o mais infinito. Tá bom? A mesma coisa para a direita das abscissas, a esquerda também tem os mesmos números, só que números opostos, tá certo? Então, se para cá você tinha um 1, do outro lado você tem um menos 1. Se aqui você tem um 2, do outro lado você tem um menos 2. O 3, menos 4, o menos 10, menos 100, menos 1000, tá certo? O menos infinito. Então, é importante lembrar que a esquerda também vai até o infinito, o menos infinito, na verdade, tá bom? Vai até o menos infinito. Então, é uma simetria isso daqui, né? O que você tem de um lado, você tem do outro, tá? Aqui só tem números positivos e negativos, mas também devo lembrar que aqui a gente pode colocar as frações também estão aqui, os números decimais também estão aqui. Então, essa é conhecida como a reta dos reais, né? Então, por ser uma reta dos reais, os números reais estão todos aí, né? Só que, claro, não, a maioria deles não está visível. É somente os números positivos e negativos. Tá certo, gente? Então, olha só. Isso pensando nas abscissas. Para as ordenadas, o eixo y, acontece a mesma situação. Então, o zero é o ponto comum, né, do x. Agora, olhando as ordenadas do y, para cima, você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 100, o 1000. Isso é até o infinito, o mais infinito. Para baixo, você tem o menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Então, se eu pensar, onde está o menos 100 do y, das ordenadas, né? Ele vai estar lá embaixo, no menos 100. Se eu continuar descendo aqui do menos 4, você vai achar o menos 100, o menos 110, o menos 200, todos os números estão lá. Tudo bem? Bom, outra coisa importante da gente pensar do eixo de coordenadas é a estrutura dos números, tá? Pessoal, dá uma atenção aqui entre o zero, o espaço, falando do espaço agora, tá? Entre o 0 e o 1, do eixo mesmo aqui das abscissas. Entre o 0 e o 1. Esse espaço, ele tem que ser o mesmo espaço do 0 para o menos 1, e do menos 1 para o menos 2, e do menos 2 para o menos 3. Do y, a mesma distância. As distâncias entre os números tem que ser igual. Por isso que normalmente a gente usa a folha quadriculada ou a régua para fazer esse desenho. Mas tem que ser igual. Porque se não for igual, dá uma distorção enorme no gráfico. Tá bom? Então tem que ser igual. Os espaços entre eles. Tá? Rapidamente aqui falando dos pontos. Você tem o ponto A, o ponto B, o ponto C. Está bem descrito aí na imagem. O A em azul, o B em verde, o C em vermelho. E esses pontos, eles têm coordenadas. Aí não é ordenadas, é coordenadas. O que são essas coordenadas? É a localização dos pontos, tá bom? Então, qual é a coordenada do ponto A, por exemplo? É a posição onde ele está, né? Como é que eu faço para encontrar esse ponto A? É essa coordenada que está aqui à esquerda de vocês, aqui no vídeo. Então, a coordenada do A é 0 e 4. Lembrando que o primeiro elemento é sempre x e o segundo sempre y. Isso a gente tinha falado na aula 1 de funções, né? O primeiro elemento tem que ser o x e o segundo é y. Isso não muda, tá certo? Então, o primeiro é a abscissa, o segundo é a ordenada. Então, é 0 para x, você percebe que o primeiro elemento aqui é 0. Então, é 0 para x, então ele não vai ter movimentação tanto para a direita ou para a esquerda, não tem movimentação, ele tem que ficar no eixo 0, no ponto 0. E nas ordenadas, que é o y, é 4. Então, você vai subir até o 4. Pronto. Aí está o ponto A, tá bom? O ponto B, você percebe que é 3 para x, 3 para as abscissas. Então, você vai na direita, você vai dar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Tá aqui. Só que é 0 para y, ou seja, ele não tem movimentação para cima e para baixo. Na vertical, ele não tem movimentação. Tem que ficar no 0.
Por que tem que ficar no 0? Porque o y é 0, tá bom? O ponto C é 0 e 0. 0 e 0 é 0 para x e 0 para y. Ele não tem movimentação esquerda e direita e não tem movimentação na vertical, para cima e para baixo. Então, essa é a origem dos espaços, é o 0, 0, né? É a coordenada 0, 0. Pessoal, essas coordenadas é específica para cada ponto. Não existe um ponto com duas coordenadas, ou três. Cada ponto tem apenas uma coordenada, tá bom? Olha só, vamos passar a próxima imagem aqui. Aqui você tem já uma folha quadriculada, que eu já tinha avisado para vocês, que é interessante fazer os gráficos na folha quadriculada para manter o padrão das distâncias entre os números, tá bom? Você percebe que, feito as abscissas e as ordenadas, o x e o y, você percebe que vai formar 4 quadrados, né? Vamos dizer assim, 4 retângulos, né? Esses retângulos, eles têm nomes no gráfico. Então, aqui é o primeiro quadrante. Esse quadrante lembra o nome de quadrado, tá certo? Porque forma um quadrado. Então, o primeiro quadrante é aqui. Em teoria, ele é o mais usado para fazer os gráficos. Eles aparecem mais aqui. E onde vai estar o segundo quadrante? Para cá, à esquerda. Aí é o segundo quadrante. Então, não é no sentido horário, é no sentido anti-horário. Tá certo? Então, você tem o primeiro quadrante aqui. O segundo quadrante é à esquerda. Abaixo, o terceiro quadrante. E no quarto, o quarto quadrante está aqui, abaixo do primeiro. Tudo bem? Olha só, pensando nos quadrantes e pensando nos sinais desses quadrantes, você percebe que o primeiro quadrante ele só tem números positivos. Para x é positivo, y positivo. Então, o primeiro quadrante é somente números positivos. O segundo quadrante é uma mescla entre os dois, né? O x é negativo e o y é positivo. Então, você percebe que o y aqui do segundo quadrante é positivo. E o x é tudo negativo, tá bom? O terceiro quadrante só tem números negativos. Então, tanto para x aqui em cima, o x é negativo e o y negativo também, tá certo? Então, você percebe que o terceiro quadrante ele é o inverso do primeiro, né? Enquanto o primeiro é tudo positivo, o terceiro quadrante é tudo negativo. O quarto quadrante é o inverso do segundo. O x é positivo e o y negativo, tá certo? Aí pensando mais na questão do gráfico, você percebe que os gráficos eles aparecem mais aqui no primeiro quadrante. Por quê? Porque é mais visível. O primeiro quadrante é positivo para x e positivo para y. Então, por ser mais visível, é mais interessante que o gráfico apareça onde é tudo positivo. Mas isso não quer dizer que os gráficos permaneçam somente nesse quadrante. O gráfico ele pode ser apresentado nos outros também. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo. Olha só, aqui já é o gráfico de uma função, tá bom? Então você percebe que o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função já é o resultado final. Então a função em si, ela vai ser apresentada em um gráfico, que é esse aí, tá bom? Então ele já é descrito em um gráfico. Quando você chega no gráfico, já é uma resposta de uma função. Tudo bem? Bom, esse gráfico é uma resposta de qual função? Está aqui em azul, ó. Em azul você tem aqui y igual a x mais 1. Lembrando que esse y ele poderia ser f de x igual a x mais 1, ou g de x igual a x mais 1. Lembre-se na aula 1 de função. Eu havia falado que esse y ele pode ter outras nomenclaturas, né? Sendo que o mais usual é o y mesmo. As duas grandezas, o x e o y. Uma em função da outra, tá bom? Então, olha só. Essa reta que surgiu aqui em azul, essa reta ela é o gráfico desta função. Tudo bem? Então, a resposta dessa função é esse gráfico. Tá certo? E é verdade, olha só. Porque se eu colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, a função é x mais 1, né? Então, olha só o eixo da abscissa, que é o eixo x. Você tem o número menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu vou começar aqui pelos positivos, pelo 1. Se eu trocar esse x aqui por 1, que é o que está no número aqui nas abscissas, fica 1 mais 1. Quanto que dá 1 mais 1? Dá 2. Isso quer dizer que o y é 2. Então, quando o x é 1, o y vale 2. Então, esse ponto entre o cruzamento, né, a intersecção entre o 1 e o 2, é 1 do x e 2 do y, é onde passa o gráfico. Tá certo? A mesma coisa no outro ponto, olha só, nas abscissas.
x igual a 2. Se esse x aqui ele for 2, fica 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. E é exatamente o 3 aqui do y. E é exatamente onde o gráfico está passando. Olha só, 3, se eu trocar o x por 3, que é o próximo, fica 3 mais 1, dá 4. É exatamente o ponto do y lá, onde o gráfico passa. Se o x for 0, que é esse ponto aqui, 0 mais 1 dá 1, um positivo. E isso quer dizer que o y vale 1 quando o x é 0. E é exatamente o 1 do y aqui que o gráfico está passando. Se o x for menos 1, fica menos 1 mais 1. São números opostos, né? Os números opostos têm que dar 0. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Isso quer dizer que o y é 0. Você percebe que o y não tem movimentação aqui, ó. Ele está no 0. Quando é menos 1, o y é 0. Tudo bem, gente? Então, a função, ela não tem uma única resposta. Ela é um conjunto de respostas. E qual que é esse conjunto? É essa linha em azul que vocês estão vendo aí. Então, toda essa linha em azul, essa reta em azul, são respostas para esta função. Se eu pegar um ponto fora dessa linha em azul, não é a resposta da função. Tudo bem? Agora, se eu pegar um ponto, qualquer ponto aqui dessa linha, dessa reta em azul, qualquer ponto vai ser resposta daquela função. Tudo bem? E lembrando que por ser uma reta, aqui na imagem está limitado, né? Mas por ser uma reta, ela é infinita, tá certo? Então a reta não tem fim. Então você percebe que por ser uma reta, ela não vai ter fim para cá e na outra extremidade também não vai ter fim. Ela vai continuar no gráfico. Isso aqui só é um recorte da função em si, tá bom? E você percebe que a maior parte descrita está no primeiro quadrante, né? É positivo para o x e positivo para o y. Então você percebe que o recorte aqui está no primeiro quadrante, mesmo porque fica mais visível. Tudo bem, gente? Então, essa aula 2 de gráficos da função, lógico que tem mais coisas com relação a gráficos, mas a ideia é que a gente tenha uma estrutura de como gerar um gráfico e aonde que ele é localizado e para que ele serve, tá bom? Então, nas outras aulas de gráfico de função, até mesmo de função, vamos colocar mais detalhes sobre os gráficos. Tudo bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até breve.